Graça e paz, queridos! Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida hoje. É isso mesmo, Deus tem uma palavra para o seu coração, querido. Deus tem um encontro com você hoje. Se você clicou nesse vídeo aqui, não foi por acaso, não existe coincidência no reino espiritual. Deus tem uma palavra para sua vida hoje, querido. É isso aí. E o tema dessa mensagem é: o que fazer para eu proteger o meu chamado, o meu propósito, o meu ministério? Quais atitudes eu devo tomar para que eu não venha jogar o meu ministério fora, para que eu não venha abrir mão do meu propósito, do meu chamado? Querido, essa mensagem vai falar o seu coração. Isso mesmo, você que está começando a pregar agora, você está começando a cantar, a louvar a Deus, você que está começando agora na área da música agora, que você sabe que Deus tem um propósito com sua vida, com seu chamado, isso com seu ministério, querido. Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida hoje, isso, querido, e eu vou falar com propriedade hoje, hein? Porque eu estou passando exatamente a mesma coisa que vocês estão passando aí, querido. A primeira coisa que você tem que fazer é não contar com a ajuda de ninguém. Exatamente, querido. Se você ficar esperando a ajuda do seu pastor, da sua liderança, dos seus amigos, dos seus familiares, principalmente seus familiares, você vai se frustrar. Você vai acabar abrindo mão do seu ministério, do seu chamado, do seu propósito, se você ficar esperando a ajuda dessas pessoas. Não, querido, não faça isso. Lembre-se e dê ouvidos apenas àquela pessoa que te chamou. Quem te chamou foi Deus. É Ele quem você tem que focar. Foque nele, foque nele. Lembre-se disso, querido. Não fique pensando que você vai ter ajuda e apoio do seu pastor, da sua liderança, dos seus amigos, da sua igreja. Não, eles não vão te apoiar, não. Isso é infelizmente uma realidade. Eles não vão te apoiar. O próprio Jesus passou por isso. Vamos lembrar muito bem, quando Jesus foi lá para sua terra natal, começar a fazer as obras dele lá, o que aconteceu? O que o povo começou a falar de Jesus? Ué, mas espera aí, esse não é o filho do carpinteiro? Não é esse aí o carpinteiro? Como é que está fazendo essas coisas aí? Jesus, infelizmente, não conseguiu fazer as grandes obras que ele veio fazer nessa terra em seu local de trabalho, em sua, como posso falar, em sua terra natal. Por quê? Porque o povo não o apoiava, o povo não conseguia ver com aquilo que ele era para ser, mas não, sempre o via com aquilo do seu passado. Então eu falo para você, querido, se você começar a colocar expectativa em pastor, em igreja, em liderança, em amigos, em família, você vai se frustrar. Então a primeira dica que eu posso dar para você é o seguinte: não espere a ajuda de ninguém. Simplesmente, se Deus te chamou, foque no seu chamado, foque no seu propósito, foque no seu ministério e deixa Deus agir ao seu favor, querido. Exatamente, entendeu? A primeira coisa, não esperar ajuda de ninguém. Exatamente, senão você vai se frustrar. Exatamente, e Deus passou por isso. O próprio Jesus Cristo passou por isso. Ele não teve apoio de ninguém quando ele foi fazer a grande obra em sua terra natal. A segunda coisa, querido, você tem que saber muito bem exatamente o que Deus tem para sua vida. Exatamente. Se você está se movimentando debaixo de uma palavra de Deus, você não tem que olhar para os lados, não. Você tem que focar em Jesus Cristo. Se você sabe muito bem qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual é o seu ministério, não vão ter lutas, não vão ter adversidades que vão tirar você do seu foco. Exatamente, querido. Você tem que saber muito bem qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual é o seu ministério, para que você não venha se deixar levar para o modismo. Ah não, aquele rapaz está fazendo isso, eu vou fazer a mesma coisa que ele. Ah não, aquele está fazendo aquilo dali, eu vou tentar fazer a mesma coisa que ele. Não, querido. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem um ministério específico com você. Exatamente, você é único e Deus vai usar você de forma particular. Você não precisa ficar imitando os outros. Quer que o seu ministério venha a ser longínquo, quer que o seu Deus venha a verdadeiro prosperar o seu chamado, o seu ministério, o seu propósito, seja você mesmo uma ferramenta nas mãos de Deus. Não tente imitar ninguém, querido.
Primeira coisa, não esperar ajuda, não crie expectativa para que ninguém vai te ajudar, porque senão você vai se frustrar. A segunda coisa, você tem que saber muito bem qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, qual é o seu propósito. Exatamente, querido. E a terceira coisa, você tem que se dedicar ao máximo ao seu propósito, ao seu chamado e ao seu ministério. Você tem que dedicar ao máximo. Exatamente, querido. Se o seu chamado é pregar a palavra, tá esperando o quê para estudar, para meditar na palavra de Deus? Deus vai te usar, Deus vai te capacitar, mas você tem que fazer a sua parte. Estude, medite, fique lá, querido, se consagre, exatamente, peça a Deus, eu preciso do dom da sabedoria, eu preciso do dom da palavra, Pai, eu preciso desses dons específicos para eu exercer o meu chamado, para eu cumprir o meu propósito, para que o meu ministério venha a ser próspero. Exatamente, querido, seja inteligente, seja racional, comece a pedir a Deus dons que estão associados ao seu ministério, ao seu propósito. Se o seu ministério é pregar a palavra, peça esses dons a Deus. Dom da palavra, dom da sabedoria, dom do discernimento, dom, querido, peça a Deus dons associados ao seu ministério. Se o seu ministério é cantar, é louvar a Deus, querido, vai fazer aula de canto. Se dedique ao máximo, porque Deus merece o seu melhor. Exatamente. Deus vai te capacitar? Sim, é claro. Deus pode muito bem fazer que você venha louvar a Deus lindamente, mas você tem que fazer a sua parte. Não dê ouvidos a ninguém. Críticas vão vir, poucas pessoas vão te apoiar, poucas pessoas vão verdadeiramente querer que o seu ministério venha a ser próspero, que o seu chamado venha a ser profundamente, querido. Eu vou falar com você de coração. Vão vir mais críticas, vão vir mais pedradas, mas não foque nisso. Não foque nisso não. Permaneça focado no seu chamado, permaneça focado em seu ministério, que Deus vai te honrar na hora certa. Felipe, mas eu estou pregando, eu estou cantando e nada acontece, ninguém me vê, meu ministério parece que não vai para frente. Querido, eu falo para você de uma coisa, experiências próprias, eu falo para você, vai chegar um período que Deus vai te esconder, exatamente, talvez seja seu momento agora. Deus está te escondendo aí. E para quê, querido? Para te amadurecer, para te moldar, para te fortificar, para deixar você mais forte, porque críticas vão vir. Você agora é uma planta, exatamente, você agora é uma plantinha, você está nascendo. Será que você vai suportar as pedradas que vão lançar em você? Será que você hoje tem estrutura para aguentar as críticas que vão lançar sobre sua vida? Será? Deus está te escondendo, querido, justamente dessas pessoas. Deus está te amadurecendo, Deus está te fortificando, Deus está fazendo crescer raízes em você, para quando na hora certa, quando Deus te usar, quando Deus prosperar o seu ministério, você vai aguentar as pedradas que vão lançar em você. Você não vai ser mais uma plantinha, mas se você vai ser uma árvore frondosa que vai trazer sombra e frutos. Exatamente. Então eu falo para você, querido, se você está querendo proteger, blindar o seu ministério, o seu propósito, o seu chamado, faça essas coisas. Eu estou fazendo isso, eu estou aplicando isso em minha vida e falo para você com convicção, está dando super certo. Você e Deus é mais do que suficiente. Você e o Espírito Santo é mais do que o suficiente. Você tem que saber muito bem qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Não fique dando ouvidos a pessoas, não. Você tem que saber muito bem quem é você, quem é o seu propósito, qual é o seu ministério. Você tem que saber muito bem disso. É isso que você tem que focar, querido. Recapitulando aqui para você entender muito bem. Primeira coisa que você tem que fazer: não criar expectativa em líder, em pastor, em igreja, em amigos, em familiares. Não espere a ajuda dessas pessoas, porque elas não vão te ajudar. Não vão te ajudar. Isso, infelizmente, é um fato. Elas não vão apoiar o seu ministério, elas não vão te ajudar. E se você depositar sua expectativa nessas pessoas, você vai se frustrar, vai abrir mão do seu ministério, vai abrir mão do seu chamado, vai fazer o seu propósito se atrasar. Então não foque nisso, foque em você, em Deus. Saiba muito bem para aquilo que Deus te chamou, qual é o seu ministério e qual é o seu propósito. Segunda coisa, se dedique, exatamente,
Se dedique ao seu ministério. Se dedique a ele, se é o dom da palavra, você vai lá, se dedique à leitura, à meditação da palavra de Deus, faça um curso teológico se for possível. Você tem que fazer a sua parte. A terceira coisa, querido, você tem que fazer o quê? Exatamente isso. Buscar cada dia mais a presença de Deus. Isso, se encha e que seu ambiente está cada dia mais revestido do Espírito Santo. E jamais deixe que as pessoas venham falar palavras a seu respeito. Não. Você talvez agora esteja no momento que Deus te colocou no esconderijo para te proteger, para te amadurecer, para deixar você forte para aquelas grandes obras que vai fazer em sua vida. Querido, eu falo para você, se você clicou nesse vídeo aqui, isso mesmo, essa palavra para você aí que está atrás da telinha. Talvez você esteja passando por isso agora. Eu falo para você, eu estou passando por isso. Nós estamos juntos nessa mesma batalha aí. Permaneça focado. Saiba muito bem, não dê ouvidos a pessoas, não. Dê ouvidos àquele que te chamou, àquele que liberou palavras sobre sua vida. E você vai continuar de pé. Exatamente. Querido, Deus está falando com você aí. Isso, Deus está falando com você. Você que está em sua casa, você que está em sua escola, você que está em seu trabalho aí. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje, querido. Permaneça focado em mim. Não bote a sua expectativa em pessoas. Não deixe que palavras venham desanimar você. Não. Foque em Deus. Eu sei aquilo que eu tenho para a sua vida. E olha só, querido, eu vou deixar essa palavra para você. Para nós finalizarmos esse vídeo aqui. Eu vou deixar essa palavra para você. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Querido, você tem um propósito, exatamente. Todos nós temos um propósito de vida que Deus vai fazer em nossas vidas. E todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas vão cooperar, querido, para que você venha viver o seu chamado, para que você venha cumprir o seu propósito e para que o seu ministério venha ser próspero e que venha dar frutos. É essa palavra para o nosso dia hoje, querido. Não se deixe abalar com as circunstâncias da vida. Exatamente, não se deixe abalar pelas palavras que vão ser lançadas sobre sua vida. Não, permaneça focado em Deus. Foi Deus que liberou palavras sobre sua vida. Foi Deus que liberou palavras sobre o seu ministério. E Ele vai zelar para que a sua palavra venha a ser cumprida. Seu papel é tão somente permanecer forte e corajoso. É isso aí, querido. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe sua família poderosamente. É o que eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.